Evangelho de João, capítulo 5. Eu vou ler do verso 1 ao verso 6. Você acompanha. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, se sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. Só que aqui você pode se assentar? Pode sentar glorificando a Jesus? A Bíblia vai falar acerca desse homem que está sofrendo essa enfermidade praticamente um tempo de vida. Porque 38 anos é muita coisa para alguém estar numa enfermidade como essa. Nós sabemos disso. Muitas das vezes nós somos essas pessoas no tanque de Betesda. A Bíblia vai dizer que como ele havia outros dessa classe de enfermidades, coxos, cegos, paralíticos. Eles estavam todos ali nesse tanque, que no original se chamava Casa de Graça ou Casa de Misericórdia, que é o que significa Betesda. E eles sabiam que ali era um lugar especial. Eles sabiam que ali era um lugar de milagre, um lugar de cura. A Bíblia vai falar que eles estavam ali embaixo daquele alpendre, ou seja, embaixo daquela cobertura que era sustentada por pilastras. E eles estavam cada um esperando a sua vez. E eu imagino como era difícil dia após dia, como este homem está nessa condição, esperando aquilo que a Bíblia diz. E no original não está escrito que era um anjo que agitava a água, mas eles entendiam que aquele movimento das águas era proveniente de Deus, era proveniente de um ser espiritual que vinha e movimentava com o propósito de trazer cura para as vidas que ali estavam. A Bíblia vai dizer que este homem está ali dia após dia esperando a sua vez até que Jesus chega naquele lugar. A Bíblia diz que Jesus chega, olha para aquele homem, conhece a sua condição, sabe do tempo que ele está ali. E Jesus vai fazer uma pergunta para ele: queres ficar são? Ou seja, queres ser curado? A pergunta de Jesus é direta. A pergunta de Jesus é objetiva. A pergunta de Jesus é simples e clara. Mas e a resposta daquele homem? A resposta daquele homem é uma resposta peculiar. Como assim, missionário? É uma resposta própria de quem vive uma situação como essa há muitos anos, há muito tempo. Ele estava enfermo há tanto tempo que qualquer um que chegasse para falar qualquer coisa com ele, essa seria a resposta dele. Qualquer pessoa que está vivendo muito tempo numa situação como essa, e se você chegar para conversar com ela, você não vai ouvir uma resposta direta, você vai ouvir um texto, uma história. Ela vai te contar talvez uma história longa para justificar a pergunta que foi feita. A pergunta de Jesus, como eu disse, foi direta. Mas a resposta daquele homem mostrava que ele estava lambendo ferida. A resposta daquele homem estava me mostrando que ele estava se colocando no lugar de vítima. Ele estava ali como um pobre coitado. Ele estava ali numa situação como quem está dando justificativa, desculpas. Ele estava ali numa situação como quem quisesse comover alguém que está falando com ele, perguntando a ele. Mas Jesus vai fazer uma pergunta e eu tenho certeza que você sabe qual é a resposta. Jesus vai perguntar: queres ficação? O que Jesus vai dizer? Tem alguém aqui que quer ficação? Glória a Deus! Qual seria a resposta? Sim, quero!
justamente porque a sua alma está aprisionada na dor. A sua alma está aprisionada nessa situação que eu acabei de te falar, do vitimismo. E muitas das vezes é assim que nós estamos e nós nem percebemos. Porque se alguém diz para você, e eu tenho certeza que se Jesus chega perto de mim hoje e pergunta, cheguei a explicação para você, Senhor, tu não sabe, eu não tenho dificuldade para levantar da cama. Todos os dias que eu preciso trabalhar, eu não aguento ficar muito tempo sentada. Olha, é um lugar de vítima de pobre coitado. Mas a pergunta de Jesus foi: queres ficar curado? Aleluia. Glória. Deus não olha para mim e para você como pobre coitado. Deus não olha para mim e para você como vítima. Deus não olha para mim e para você como pobrezinhos, pobrezinha, pobrezinho. Não! Jesus, Ele quer ver em mim e você uma decisão daquilo que quer, que precisa, uma resposta também direta, tanto quanto a pergunta. Eu vou repetir para a igreja e eu quero saber se a igreja vai entender a pergunta de Jesus hoje. Queres ficar curado? Era essa a resposta que Jesus queria ver nele. Porque Jesus precisava que ele entendesse que o milagre dele havia chegado. A água aquele dia agitou de uma forma diferente. Eu não sei se você entrou aqui como paralítico de 38 anos, ou se você entrou aqui como alguém que sabe de quem já está respondendo para Jesus. Porque Ele está aqui querendo uma resposta direta. Ele está aqui querendo ver pessoas decididas naquilo que quer e que precisa. Você quer milagre hoje? Sim! Quero! Preciso! Necessito! Vim buscar! Entregue para isso! Cheguei com meu coração aberto e pronto para receber! É isso que Jesus quer ouvir deste homem. É isso que Jesus quer ouvir de mim e de você. E quando eu olho para a palavra, eu não vejo só ele. Eu vejo Abraão, que ainda nem tinha sido mudado o seu nome, ele era Abrão. A Bíblia vai nos mostrar lá no capítulo 15 de Gênesis, o Senhor falando com ele, que iria fazer dele uma grande nação, no capítulo 12, e engrandecer o nome dele, ia fazer a descendência dele ser enorme. No capítulo 15, Jesus vai dizer para ele mais uma vez: ei, Abrão, eu sou o teu escudo e tenho uma grande recompensa para você. Qual foi a resposta de Abrão? Ah, Senhor, não tem herdeiro na minha casa. O Senhor não tem me dado filhos. Eu preciso disso. Era essa a resposta que o Senhor queria dele? Absolutamente não. Porque Deus já tinha dito que ia fazer dele uma descendência enorme. Ia fazer dele uma grande nação? Sim. Então Deus, nesse momento, vai dizer para ele: vem cá, Abrão, sai debaixo dessa tenda que está limitando a tua visão. Olha para o céu, olha para as estrelas. Você consegue contar? Você consegue mensurar a quantidade de estrelas no céu? Assim será a tua descendência. Ei, Abrão, não vai ser de Eliezer que eu vou suscitar herdeiro na sua casa. Não, esse homem de Damasco nem pode ser uma bênção para você, mas é do ventre da tua mulher que vai sair uma grande nação. Deus quer ver de mim e de você uma posição de quem sabe aquilo que foi prometido. Você sabe o que Deus te prometeu? Amém? Você tem certeza daquilo que Deus te prometeu? Qual é a atitude que Deus espera de mim e de você? De lamentação? De posicionamento de pobre coitado? De quem fica lambendo ferida? Absolutamente não. O Senhor quer de mim e de você uma posição de quem sabe Deus vai fazer milagres através da minha vida. Eu creio que o Senhor hoje tem milagres para a minha vida. Eu creio que hoje o Senhor tem cura para a minha vida. O Senhor está perguntando: queres ficar curado? Sim, Jesus, eu quero. Sim, não importa como é que é o meu dia a dia, não importa os meus ais de lamentação. Não é isso
mestre. É certeza de quem sabe que está diante do médico dos médicos, Senhor dos senhores. É certeza de quem sabe que quando se aproxima dele, ele já está pronto para curar e para operar milagres. Amém, igreja? Amém. A Bíblia vai nos mostrar que quando Deus mostra para Abraão que a sua descendência seria como a quantidade de estrelas do céu, que ele nem poderia contar, a Bíblia vai dizer, então ele creu. Então ele creu. Você está crendo? Glória a Deus. Ele creu. Deus precisa que eu e você tenhamos fé. A Bíblia vai dizer, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e é galardoador dos que o buscam. Tem alguém aqui que se aproximou dele com fé nessa noite? A resposta imediata do Senhor, nossa, para o Senhor tem que ser com firmeza, tem que ser com fé, tem que ser com uma alma que deseja aquilo e, se for preciso, busca intensamente. Não há problema na pergunta de Jesus. O problema está na minha e na tua resposta. Não existe, a Bíblia não vai mostrar hora nenhuma problema na pergunta de Jesus para ninguém. Pelo contrário, a gente vai ver pessoas que vão se aproximar e não vai ser preciso nem Jesus falar. Ela já chega diante dele como aquele leproso. Ei, Senhor, se tu quiseres, pode me curar. Aleluia. Que tamanha fé é essa? Que firmeza é essa nesse leproso? Que certeza é essa que ele precisava apenas de uma resposta de Jesus? E Jesus vai dizer para ele, claro, quero, seja limpo. Tem alguém disposto a se aproximar de Jesus e perguntar para ele essa noite? Com ousadia, com fé, com graça. É isso que ele precisa de mim, de você. Ele não quer que eu me aproxime dele me lamentando. Não, querido, ele não quer que eu chegue diante dele contando historinha triste. O texto é bem claro em dizer, Jesus já sabia a condição do paralítico. Jesus já sabia há quantos anos ele estava naquele processo. Deixa eu te lembrar de uma coisa. Ele sabe qual é a minha e a tua condição. Ele também sabe há quanto tempo nós estamos nessa condição. Então, quando ele chegar diante de mim, de você, como Deus se aproximou aqui, por meio de uma teofania para Gideão, e falou, Gideão, valoroso, varão valoroso. Gideão, naquele momento, que mostra que é realmente valoroso, que mostra que é um homem temente, que mostra que é um homem de estratégia, que mostra que é um homem que sabia que precisava fazer alguma coisa. Por quê? Porque os midianitas vinham e roubavam tudo. Então ele estrategicamente no lugar agora de tratar o trigo para poder ter alguma coisa para comer. Então Deus não está se aproximando perto de qualquer pessoa. Ele está se aproximando perto de alguém que sabe que pode voltar com ele. A Bíblia vai dizer que quando Deus se aproxima dele e fala com ele, Gideão também agora vai mostrar a sua ferida. Gideão agora também vai mostrar o dodói do coração. Vai mostrar a tristeza. Gideão agora vai mostrar o seu lamento. E não foi isso que Deus perguntou, e não foi isso que Deus quis que ele fizesse. Mas quando Deus apenas diz para ele que ele era um varão valoroso, mas Senhor, se o Senhor fosse comigo, se fosse realmente com o seu povo, por que tudo isso nos sobreveio? Senhor, o que foi das coisas que aconteceram lá no passado, as histórias lindas que o Senhor realizou no meio do povo? O que Deus respondeu para Gideão? Vai nessa tua força e tu vencerás os midianitas. Eu não mandei você ir? Eu já não falei para você levantar e ir? Eu não perguntei da história do passado. Ei,
já foi dito nessa noite, a palavra que Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, agora eu prossigo para o alvo. O que o Senhor está dizendo para Gideão? Deixa o passado no passado. Para de ficar trazendo as historinhas. Eu estou aqui, sou contigo, e estou mandando levantar e seguir. Estou mandando se levantar como homem e uma mulher corajosa e prosseguir. Para de ficar se lamentando. Não faça nada na lamentação. Deus não quer lamentação. Ninguém vai trabalhar em lamentação. Ele trabalha na posição. Ele trabalha na decisão. Ele trabalha na fé. Tem homens e mulheres aqui posicionados, decididos com fé, que o Senhor pode se aproximar de mim e de você e dizer: vai, varão valorosa, varão valoroso, se levanta e caminha. Para de lamentação. Para de ficar contando história para o Senhor, porque é isso que o Senhor espera. É isso que o Senhor quer. Mas Gideão ainda não tinha entendido. A Bíblia vai mostrar a Gideão tendo uma atitude que muitas das vezes nós também fazemos até inconsciente. Senhor, mas a minha família é a mais pobre de Manassés. E eu sou o menor da minha casa. Eu quero ficar dizendo para Deus a minha incapacidade, a minha impossibilidade. Eu quero ficar apresentando para Deus as minhas limitações. O quanto eu tenho dificuldade de ler, de enxergar, de tocar, de fazer, de andar, de morrer. Ele não está te perguntando. Quando Ele te chamou, Ele já sabia. E Ele conta comigo e contigo desta maneira. Amém, igreja? Quando Ele está chamando o Gideão, Ele não quer saber se ele era o menor da sua casa. Quando Ele chamou Davi, Ele não estava chamando porque era alguém que tinha aparência de guerreiro, tinha tamanho de guerreiro, tinha beleza de guerreiro, tinha força de guerreiro. Porque Davi também era o menor da sua casa. Mas ele sabia que estava chamando um homem que poderia fazer a vontade dele. Um homem que ele poderia contar para fazer a sua obra, o seu querer, a sua vontade. Tem homens e mulheres de Deus aqui para fazer o querer do Senhor, a vontade do Senhor. Então, quando Deus chama, Ele não quer que eu fique me apresentando com as minhas dificuldades. Deus não quer que você fique se apresentando com as suas dificuldades. Ei, Deus não quer que eu e você, porque isso se torna um vício, isso se torna um bloqueio na minha e na tua mente. Isso se torna uma barreira que impede o Senhor de agir em nós através de nós. Você está compreendendo o que Deus está dizendo? Ele quer que eu e você se apresente. Ele já te chamou, Ele já te escolheu, Ele sabe muito bem o que você pode fazer. Ele sabe o que eu posso fazer. Ele sabe qual é a minha capacidade e a tua capacidade. Ele não chamou errado. Ele não escolheu errado. Ele sabia que Gideão, independente da sua família ser a menor daquela tribo, e ele ser o menor da sua casa, ele era o homem certo para fazer aquilo. E quando eu olho para a palavra, eu me recordo de Jefté, que era filho de uma prostituta, que foi expulso de casa pelos seus irmãos. Não queriam dividir a herança com ele, não queria que ele tivesse parte da herança. Diziam que ele era um homem que não tinha valor para isso. E ele vai para uma outra cidade, constitui família, vive a sua vida. Mas agora Gileade precisa de ajuda. E a quem é que eles vão recorrer? Aquele que outrora fora desprezado, aquele que outrora não tinha valor, aquele que outrora não era digno nem de receber parte da herança de seu pai. Mas é esse que Deus escolheu para ir para a guerra. Foi exatamente esse que o Senhor mostrou para toda aquela cidade de Gileade. Este é capaz de vencer os inimigos de Israel. Então, quando Deus chama e escolhe, Ele já sabe quem somos. Ele sabe qual foi o mar que nascemos.
Ele sabe qual foi a nossa história desde o ventre da nossa mãe. Ele conhece exatamente a minha e a tua limitação. Mas Ele quer que eu e você, quando Ele chama, nos posicione para que Ele aperfeiçoe o seu poder através da minha e da tua fraqueza. Para que Ele manifeste a sua glória e o seu poder através da minha e da tua posição. Você está entendendo isso? Pode levantar a mão da glória para Jesus. Deus falou para Gideão: eu sou com você. Glória a Deus. Isso basta. Aleluia. Não quero lamentação. Não quero história. Eu quero apenas que você vá. Qual é a resposta que Deus espera de mim e de você? Porque muitas das vezes as minhas falas, as nossas atitudes, elas vão demonstrar que a gente está querendo mais chamar a atenção do outro do que de Deus. Muitas das vezes aquilo que eu e você estamos justificando toda hora, que nós estamos lamentando toda hora, nós estamos mais querendo chamar a atenção do outro do que realmente se apresentando diante de Deus, para que Ele mude o quadro da nossa história. Muitas das vezes nós não percebemos, mas nós temos carência emocional que precisa ser curada, que precisa ser tratada, que precisa ser eliminado para que Deus possa fazer a obra através de nós. Eu não tenho que chamar a atenção do outro com o meu problema. Eu não tenho que ficar lamentando o meu problema toda hora para o outro. Porque quem é que pode mudar a minha e a tua história? É o Senhor. Quem é que pode fazer o quadro ser diferente? É o Senhor. Mas Ele já nos chamou, Ele já nos escolheu, Ele já nos disse que a sua igreja é mais do que vencedora em Cristo Jesus, amém? Então Ele sabe que eu e você podemos avançar. O que Ele espera de nós? Ousadia. Ele quer que eu e você se levante com ousadia. Ele quer que eu e você manifeste essa fé que move o sobrenatural de Deus. Aquela mulher estava condenada, mas ela ainda assim, com ousadia, vai diante da multidão, toca na orla do mestre. Ele sente que tocou e ele vai perguntar: alguém me tocou? Naquele momento ela poderia fugir com medo, porque a Bíblia diz que houve temor e tremor nela. Ela poderia ter medo dele fazer qualquer coisa, ter medo dele dizer: essa mulher impura me tocou e agora ela tem que ser apedrejada, porque ele era um homem santo. Ela poderia ter medo a ponto de voltar correndo para sua casa dizendo: meu Deus, foi um erro, eu tenho ido lá e tocado nele. Mas a Bíblia diz que ela vai se apresentar, vai contar tudo o que aconteceu, toda a verdade. Acho que você não está querendo, Deus está dizendo. O Senhor quer atitude de ousadia. E aí, qual foi a resposta que Ele deu para ela? Vai, minha filha, a tua fé te salvou. E depois, vai curada para sua casa. Volta curada como resposta de quem sabe o que quer, de quem se posiciona como quem quer, de quem tem a resposta direta, como o Senhor quer escutar de mim e de você. Eu não vou alongar essa palavra, uma palavra simples, reta e direta para o meu e meu coração. Mas eu quero nessa noite, se você entendeu o que o Senhor falou comigo e contigo, que você responda a pergunta de Jesus nessa noite: queres ficar curada? Sim. Queres o seu milagre? Sim. Quer receber poder? Sim. Quer ser transformado em Deus? Sim. Você quer a sua vitória?
sim. Eu quero, eu preciso, é tudo que eu mais quero, Senhor. Fecha teus olhos. Pai, nessa noite nós entendemos o que o Senhor quis falar conosco. O Senhor está nos perguntando e a nossa resposta é sim. Nós queremos, nós precisamos, nós necessitamos. Nós estamos aqui com ousadia, nos apresentando com fé diante de Ti. Nós não vamos contar história, nós não iremos